Salve pessoal! Na aula de hoje nós resolveremos a expressão 4 mais 2 raiz de 3 dividido por 1 mais raiz de 3 menos raiz de 3. Você deve estar se perguntando, mas isso não é uma radiciação? Isso não é uma racionalização de denominadores? Na aula de hoje, você verá uma maneira de resolver isso através de produtos notáveis. Fique até o final e você verá a resolução deste exercício e muitos outros. Teremos muitas dicas para você. Salve pessoal! Meu nome é Anderson e este é o canal A Arte da Matemática. Na aula de hoje nós falaremos sobre os casos especiais de produtos notáveis e formas fatoradas, parte 3. Segue junto! Bem, pessoal, se nós temos esta expressão e nós temos as opções aqui, como podemos ver, certo? Você pode observar que 4 mais 2 raiz de 3, bom, podemos pensar que isso aqui como um produto notável. Observe que 2 raiz de 3 pode ser o DNA desse produto notável e quase sempre é. Por quê? Observe que nós temos o produto notável A mais B elevado ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, certo? Observe que temos 2 vezes ab. Fica muito parecido com 2 raiz de 3, certo? Então isso fica fácil perceber que nós temos 4 mais 2 raiz de 3 equivale a raiz de 3 mais 1 ao quadrado. Observe que se você elevar ao quadrado, você vai ficar com 3. Raiz de 3 ao quadrado elimina a raiz e ficamos apenas com 3. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai ficar 2 vezes raiz de 3 vezes 1, certo? Então nós ficamos com mais 2 raiz de 3, certo? Mais o quadrado do segundo, mais raiz de 1, ficamos com 1. Reduzindo esses termos, isso aqui então vai ser igual a 3 mais 1, 4 mais 2 raiz de 3, conforme tínhamos aqui, certo? Bom, então, sendo assim, 4 mais 2 raiz de 3, sendo assim, 4 mais 2 raiz de 3 é equivalente a raiz de 3 mais 1 elevado ao quadrado, certo? Dividido por 1 mais raiz de 3, certo? Menos raiz de 3. Observe que podemos simplificar aqui. Se eu tenho raiz de 3 mais 1, ou 1 mais raiz de 3, isso é a mesma coisa, certo? Então eu posso cortar o denominador com o expoente 2 e ficar tão somente com raiz de 3 mais 1. E se eu resolver isso, eu vou ficar com raiz de 3 mais 1 menos raiz de 3, certo? E raiz de 3 menos raiz de 3, o resultado será 1.
Resposta letra B. Perceba que é um modo muito mais prático de resolver esse tipo de questão. Você poderia, logicamente, efetuar aqui, resolver através do MMC, né? Fazer 1 mais raiz de 3 vezes raiz de 3. Ou melhor, podemos verificar de uma outra maneira se esse resultado está correto. Vamos fazer então. Observe que se nós efetuássemos aqui o MMC, nós ficaríamos com 4, certo? Mais 2 raiz de 3, dividido tudo isso por 1 mais raiz de 3. Observe que aqui nós teremos 1 mais raiz de 3 vezes o menos raiz de 3. 1 vezes menos raiz de 3, ficaremos com menos raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos raiz de 3 ficaria com menos 3, certo? Simplificando tudo isso aqui, o que nós ficaríamos? Cortaríamos o 4 com menos 3, ficaríamos com 1, e o menos raiz de 3, lembrando que levaria 1 aqui, certo? Anexado ao radical. Então nós temos 2 menos 1, e ficaríamos com mais raiz de 3, dividido por 1 mais raiz de 3. Ou seja, simplificando, 1 mais raiz de 3 dividido por 1 mais raiz de 3, a resposta também seria 1. Como você pode perceber, é um caminho um pouquinho mais longo e muitas vezes é muito útil utilizar produtos notáveis em radicais, porque nem sempre nós temos algo tão simples como esta expressão, certo? No exercício número 2, nós temos um limite quando o x tende a menos 1 de x elevado a 5, a quinta, mais 1, dividido por x elevado a quarta, menos 1. A primeira coisa a se fazer quando temos um limite é substituir e verificar se ele tende a algum valor. Então é isso que nós faremos aqui. Se eu tiver x elevado a... Então nós vamos ter menos 1 elevado à quinta potência, mais 1, certo? Tudo isso dividido a menos 1 elevado à quinta potência é menos 1, mais 1, certo? Menos 1 elevado à quarta potência é 1, menos 1, observe que menos 1 mais 1 é 0, e 1 menos 1 é 0. Temos então uma indeterminação matemática e precisamos utilizar algum algebrismo para que possamos resolver. Caso você não tenha visto a resolução das formas fatoradas, clique nesse link aqui e você verá, certo? Observe que nós temos x elevado à quinta mais 1 elevado à quinta, ou seja, uma soma de termos elevado à quinta. Nada impede de nós termos um x elevado à quinta mais um 1 elevado à quinta. Não é necessário colocar o termo elevado à quinta potência no 1, porque qualquer que seja a elevação, sempre será 1, certo? Então, o que nós faremos aqui? Nós faremos a forma fatorada de
x elevado à quinta mais 1 elevado à quinta, que é, vamos escrever aqui embaixo, limite, quando x tende a menos 1, de sempre para a forma fatorada, se nós temos uma adição, nós vamos colocar evidenciar a adição, certo? Então nós temos, observe que eu reescrevi aqui a forma fatorada e aqui eu coloquei o 1, mas não seria necessário reescrever o 1, porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? Então, o que acontece? A forma fatorada de x na quinta mais 1 na quinta é esse termo aqui. Observe que o x elevado à quarta menos 1 elevado à quarta, eu posso reescrever da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui no rascunho. Observe que se eu tenho x elevado à quarta, eu posso escrever o seguinte, ó, x elevado ao quadrado mais 1 vezes o x elevado ao quadrado menos 1, certo? Isso seria o mesmo aqui que eu fazer o seguinte, x elevado ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado é a diferença de dois quadrados, certo? Ou produto da soma pela diferença, como muitos conhecem. Certo? Então vamos fazer o seguinte. Observe que nós temos o x ao quadrado mais 1 vezes x elevado ao quadrado menos 1. Eu posso desdobrar esse termo em mais dois termos. Certo? Então é isso que nós faremos. Ó. Eu vou colocar já aqui embaixo, já para que nós possamos simplificar isso aqui. X elevado ao quadrado menos 1 é x mais 1, esse termo aqui, certo? Vezes x menos 1. E esse termo nós repetimos ele multiplicando, certo? X elevado ao quadrado mais 1. Observe que agora nós podemos cortar aqui o x mais 1 e, fazendo esta simplificação, eliminar a indeterminação que ocorria do zero sobre o zero, certo? Então é isso que nós faremos. Cortando aqui, nós vamos ficar com x elevado à quarta menos... Vamos reescrever esses termos para que fique melhor. Ajeitando os termos aqui, nós ficamos com este resultado. Agora é pura e simplesmente substituir o valor para qual tende o limite, que é menos 1. É isso que faremos. Observe que eu vou reescrever aqui em cima. Menos 1 elevado à quarta vai ser igual a 1. Menos 1 elevado à terceira é menos 1, com vezes menos 1 mais 1. Menos 1 elevado ao quadrado, 1 mais 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Mais 1. Certo? Aqui nós substituímos menos 1 com menos 1, nós temos menos 2. Menos 2 vezes menos 1, mais 1. Certo? O que nós vamos ter aqui? Nós temos menos 2 vezes 2. Então, nós temos menos 4, certo? Somando tudo isso, nós ficaremos com 5 sobre menos 4. Ou menos 5 quartos. E essa seria a resposta desse limite. Eu espero que tenham gostado da aula. A aula de hoje foi uma aula bastante curta. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu gostinha e tchau, tchau!